Pessoal, tudo bem? Tudo show? Hoje a gente vai dar continuidade com quadrado da diferença de dois termos. É uma das ramificações dos produtos notáveis que a gente viu na aula passada, quadrado da soma de dois termos, e hoje a gente vai dar continuidade com o quadrado da diferença de dois termos, certo? Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, certo? Compartilhe esse vídeo, coloque lá o gostei, se realmente tiver gostado. Então vamos lá, vamos para a aula, né? Observa que ele é bem parecido com o que a gente trabalhou. E o anterior a gente tinha um quadrado e aqui a gente tinha um sinal de mais. Nesse a gente observa que aqui é um sinal de subtração. Muito bem. E esse símbolo significa diferença. Então, tu tem quadrado da diferença de dois termos. Onde esse termo aqui a gente chamou na aula passada de primeiro termo e o B vai ser o segundo termo. Foi o que a gente viu. A gente vai fazer a mesma demonstração do quadrado da soma. Ou seja, eu tenho que entender que essa estrutura aqui, o A menos B, será multiplicado quantas vezes? Isso mesmo. Então, como é que fica? Vai ser A menos B vezes A menos B. O mesmo processo que a gente fez lá para o quadrado da soma, a gente vai fazer aqui. Ou seja, quem é esse aqui? É um produto do primeiro termo com o primeiro, do primeiro com o segundo, do segundo com o primeiro e do segundo com o segundo. Professor, eu posso resolver todas as minhas operações dessa forma? Pode. A gente vai perder um pouco de tempo. E por isso que veio os produtos notáveis, para a gente agilizar esse processo. Mas tudo bem, se você preferir, você pode fazer dessa forma. Esse A vai multiplicar quem? O A. Tranquilo. A vezes A. Perceba que agora eu tenho que me preocupar com o jogo de sinais. Tranquilo? Então vamos lá. Não vou colocar sinal por enquanto. A vezes A vezes B. Deixar um espaço aqui. Vamos fazer o jogo de sinal. Mais que eu tenho aqui, ó. Mais com mais, certo? Eu vou ter aqui mais. Mais com menos, eu vou ter aqui menos. Percebam que aqui eu já tenho que me preocupar com o jogo de sinal. Vamos lá. B vezes A, BA ou AB, né? A gente entendeu que é a mesma coisa. Menos com mais dá menos. E B vezes B. B vezes B. Menos com menos dá mais. Vamos ver o que dá para a gente por aí. Ó. A vezes A é A ao quadrado. Tranquilo? Percebe que tu tem aqui 1 menos 1AB e menos 1AB. Ou seja, tu tem 2AB, só porque ele é negativo. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. E aqui, B vezes B, eu tenho B ao quadrado. Professor, é bem parecido com o quadrado da soma de dois termos. Isso mesmo. A estrutura em si, ela é a mesma. Se tu observar, tu tem o quadrado do primeiro, tu tem duas vezes o primeiro vezes o segundo, tu tem um quadrado do segundo. O que vai mudar, professor? A questão do sinal. No quadrado da soma, o resultado era todos os resultados, todos os termos apresentar sinal positivo. Nesse quadrado da diferença, nós vamos entender que o primeiro termo ele é negativo e o segundo positivo. E até vai justificar na decomposição, se tu pensar menos com mais, dá menos. Então, o quadrado da diferença, como é que a gente pode definir esse termo? Pode ser o quadrado do primeiro termo é subtraído, porque tu tem um menos, ao dobro do produto do primeiro termo pelo segundo, e por fim, somando ao quadrado do segundo termo. Então, seria o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Professor, quer dizer que eu posso fazer pela essa regrinha? Pode, muito bem. Você pode simplesmente fazer isso, ó. Vamos lá. Seria quadrado do primeiro, que é o primeiro termo. Nesse caso é o A, então A elevado ao quadrado. Como aqui é menos, a gente vai ter que lembrar menos duas vezes o primeiro
vezes quem? O segundo, mais o segundo ao quadrado. Observe que eu já encontrei a resposta. Então, essa é a possibilidade de estar trabalhando o primeiro termo. E tem aquele lancezinho do macete que a gente fez na última aula com o quadrado da soma, que a gente vai fazer também com o quadrado da diferença. Então, como ficaria ele? Ficaria assim, ó. A gente tem, vamos lá, pega o A, que é o primeiro termo, coloca aqui na extremidade, o B na outra extremidade, a gente vai levar os dois ao quadrado, certo? A gente vai pegar esse 2 e colocar em cima desse e desse, e no meio a gente vai multiplicar 2 vezes A vezes B. 2 vezes A vezes B. O que vai mudar? Vai mudar que, como aqui é menos, vai ficar menos e mais. Tranquilo? Vamos dar alguns exemplos, mais alguns exemplos? Vamos lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um novo exemplo, certo? Depois que a gente fez essa demonstração, vamos ser 2A menos D elevado ao quadrado. Ou seja, quadrado da diferença de dois termos. Professor, aí é 3 termos? Não, esses são 2 termos. Aqui eu considero um só termo. Então, como é que fica pelo macetezinho? Coloca o primeiro termo numa extremidade, o segundo termo na outra. E eleva ao quadrado. Tranquilo? E no meio, professor? No meio a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4AD. Como aqui é menos, vai ficar menos e mais. Professor, tem como a gente arrumar alguma coisa? Tem, se tu observar, tem como a gente resolver isso aqui, ó. O 2 duas vezes, dá quanto? Isso mesmo, 4A ao quadrado. Aí o resto é só conservar, né? 4AD mais D ao quadrado. Vamos dar outro exemplo, pessoal? A gente dá tempo para a gente fazer outro exemplo. Vamos lá. Então, tem 3B menos 2 elevado ao quadrado. Vamos fazer pela regrinha? Vamos lá. Primeiro termo. Coloca o segundo termo lá na outra extremidade. Coloca o quadrado em cima deles dois e no meio multiplica. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Muito bem. E conserva o B. Como aqui é menos, vai ficar menos e mais. Dá para resolver mais alguma coisa? Dá para simplificar? Dá para a gente ir mais para frente? Dá, né? O 3 duas vezes dá 9. B ao quadrado. Menos aqui não tem o que fazer. Então, conserva. Mais 2 elevado a 2, que dá 4. Então, aqui está a resposta, aqui está a resposta, aqui está a resposta. Tranquilo? E para a gente dar continuidade, a gente vai trabalhar com outro processo, que é esse aqui, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, ele tem um produto, ou seja, multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Então, vamos lá. Produto, que é multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Se eu observar, esse primeiro termo é igual ao primeiro e o segundo é igual ao segundo. Certo? Vamos fazer pelo aquele processo de seta. Então, A multiplica o A, tu tem A vezes A. A multiplica o B, tu tem A vezes B. Vamos para o sinal. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Vamos fazer com B agora. Vamos lá. B vezes A. A gente já sabe que a ordem não vai interferir. AB. Mais com mais dá mais. E B vezes B. Mais com menos dá menos. Olha, interessante que meu centro aqui, ó, ele ficou com termos iguais, com sinal diferente. Vamos simplificar? A vezes A ao quadrado. Menos AB mais AB, a gente sabe que sinais iguais, sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior. Tranquilo? Então, aqui vai dar quanto? 0. O que restou? B vezes B, que é B ao quadrado. Olha só o que resultou, pessoal. Então, toda vez que eu tiver o produto da soma pela diferença de dois termos, ele sempre vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, A mais B
vezes A menos B, não preciso eu fazer todo esse processo. O que eu vou ter que entender? É só pegar A vezes A, que é o quadrado do primeiro, mais com menos é menos, B vezes B. Porque eu sei que o centro, o que está aqui no meio, ele sempre vai ser isolado quando eu fizer esse processo. Então, a regrinha é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos colocar alguns exemplos? Vamos lá. Tranquilo. Então, tu tem 3A mais D vezes 3A menos D. Observa que os termos eles têm que ser semelhantes. Como é que fica aqui pela regrinha? Seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só porque aqui dá para a gente ajustar, não dá? Vamos ajustar ele? Seria 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá quanto, pessoal? Dá 9, né? 9A ao quadrado menos D ao quadrado. Vamos dar outro exemplo? Vamos lá. Vou colocar outro exemplo aqui para vocês. Coloca exemplo 2. Tranquilo? Vamos lá. 2 mais D vezes 2 menos D. Qual a regrinha que diz? Quadrado do primeiro termo, nesse caso o primeiro é 2, menos o quadrado do segundo, que é o D. Dá para ajustar aqui? Dá para simplificar? Beleza. Que dá quanto? 4 menos D elevado ao quadrado. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.